Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje conversa com o presidente executivo da Fundação Dom Cabral, Antônio Batista. Antônio Batista, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Nosso assunto aqui, legado social e reputação. Diante desta crise ética que parece que o Brasil está enfrentando nesse momento, isso é um tema pujante hoje dentro das empresas, dentro das corporações? Inteiramente pujante. É um tema vivíssimo diante da crise que nós estamos vivendo, não só apenas no Brasil, a questão da ética e da corrupção, que não sai dos noticiários, mas também no mundo, com a questão do terrorismo, da crise das ideologias, da emergência de lideranças populistas. É um tema vivo, quente e transformador. Eu acho que é nas crises que as grandes soluções, as grandes ideias, os grandes líderes aparecem e emergem. Embora a gente esteja vivendo uma grande crise mundial novamente, e no Brasil em particular, de liderança, uma crise de confiança que leva à desesperança, leva à inação, leva a uma paralisia, eu acho que nós temos condições, como nunca nós precisamos de novas lideranças políticas, sociais e empresariais. As empresas e os empresários estão sob desconfiança também? Estão. Se a gente tomar algumas pesquisas sobre credibilidade, sobre confiança que existem, no Brasil, a gente vai verificar que, por exemplo, a instituição mais acreditada, mais crível, né, é o Exército. E não era para ser assim num país pacífico como o Brasil, com um baixo histórico de conflitos, e, de fato, é uma organização muito importante e ética, o Exército. Mas lá na ponta da tabela, né, no final da tabela, na zona de rebaixamento, no Z4, o último lugar os políticos e depois os empresários. Né? E não poderia ser assim, né, porque são instituições fortes, né? A empresa, o Congresso, são instituições que a gente conta com elas para atividade política, social e econômica. Então, há uma crise, sim, de confiança nos empresários, há uma crise de confiança nas organizações, há uma crise de confiança em todas as instituições, até a própria igreja, né, vive os seus dilemas, vive os seus problemas. E esse é um momento muito particular no mundo e no Brasil, mas que eu acho que a gente tem condições, é a hora de buscar soluções para a saída disso. E você tem visto, ou vocês na Fundação Dom Cabral têm visto movimentos no sentido de fazer esta transformação? Esta preocupação tem se transformado em ação? Ela tem se preocupado, sim, tenho visto, e a própria Fundação Dom Cabral, antenada com essa percepção, com esses movimentos, com essas reflexões que a gente tem assistido no mundo corporativo, em particular, com o que a gente lida. Nós lançamos uma iniciativa em março desse ano, denominada CEO Legacy, Legacy de legado, cuja ideia é inspirar líderes a transformar a sociedade, transformar o seu negócio e transformar a sociedade. A ideia, reunimos 20 CEOs, é uma iniciativa de longo prazo, né, de médio e longo prazo, que ao final de 1 ano e meio, 2 anos, nós queremos colecionar ideias, trabalhos, projetos concretos de transformação da sociedade. Seja no campo da educação, como ideias que já estão surgindo, projetos que já estão se viabilizando, seja na ideia da diversidade, na ideia no campo da saúde, várias ideias. Isso mostra, a meu ver, que existem por aí, inúmeras pessoas que querem fazer direito, querem fazer correto, querem fazer o certo, e estão preocupados com a transformação social. O Brasil é um país incrível, eu sou muito otimista, né? Embora sejamos uma economia fechada, uma economia com baixo investimento em inovação, com baixo investimento em educação, mas nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Na história, nós construímos um lugar muito diferenciado, num mundo de aproximadamente 200 países, nós estamos no G4, no G10, né? Por outro lado, temos uma desigualdade, um hiato social entre o andar de cima e o andar de baixo, criminoso. Essa é uma palavra forte que eu Falando desse projeto que vocês estão desenvolvendo, a Dom Cabral, nesse caso, é uma mediadora dessa discussão entre os CEOs das empresas?
Fundação é uma articuladora da iniciativa, promotora da iniciativa. É uma parceria com 20 CEOs de grandes corporações nacionais e multinacionais de diversos setores, não tem nenhum, são todos os diferentes serviços, indústria, manufatura, mineração, siderurgia, financeiro. E o nosso papel é inspirá-los, trazer conceitos, pesquisar juntos, desenvolver conceitos e promover a construção de projetos concretos. A execução dos projetos, a realização dos projetos é dos próprios executivos e de suas organizações. Projetos interessantes, ideias interessantes têm surgido. Por exemplo, a questão da diversidade racial. Num país de negros, como é o nosso, majoritariamente, nós temos baixa inserção de negros nos postos de comando das organizações. Então, como a gente aumentar, incorporar negros em posições de comando e autocomando das organizações? Essa é uma das iniciativas a sendo discutida. A questão da educação para a mobilidade e inclusão social. A solução, então, está dentro das próprias empresas? Não apenas, né? O CEO é uma pessoa muito importante. Ele tem recursos, ele tem capacidade de mobilização, ele tem a capacidade de vocalizar um interesse de grupos grandes da sociedade, mas ninguém faz nada sozinho. A fronteira da empresa está caindo, né? Eu fui educado numa época que a empresa tinha um papel que até um determinado muro, dali para fora era o governo. Hoje esse muro caiu, né? Então a empresa tem uma ação amplificada, ampliada. E aí ela tem que se associar a organizações sociais, aos atores, às organizações sociais, a clientes, fornecedores, ao governo, aos órgãos regulatórios, e fazer junto. A ideia hoje não é fazer sozinho, é fazer com. Né? Mas as empresas têm capacidade de se articular nesse sentido e gerar essa transformação. Ter um propósito de transformação. Isso é vital. Né? Tem capacidade, tem inteligência, tem boas práticas, tem iniciativas, são capazes de fazer. Até porque acredito que hoje o principal capital que a empresa tem a seu favor, isso crescerá a partir de agora, é o capital reputacional. Não é mais o capital financeiro. O conceito de resultado nas empresas, ele vem migrando ao longo do tempo. Né? No século XX, o conceito era de resultado financeiro, exclusivamente financeiro. Como escola de negócio, nós ensinamos isso durante muitos anos. Né? Como tão mais robusta será a estratégia da sua empresa, quanto mais lucrativo for em relação aos seus concorrentes. O Porter dizia isso, nós repetimos isso. E acho que isso é importante, ter lucro, ter resultados, isso é socialmente importante. Agora, o conceito de resultados vem mudando, até porque novas ideias estão surgindo na sociedade, a ideia do compartilhamento. Negócios como Uber, negócios como Airbnb, surgem através de um conceito que é do conceito do compartilhamento. Eu não preciso ter, eu posso compartilhar. O conceito de justiça, né, vem mudando. Até acredito, porque com o adensamento demográfico, as pessoas estão vivendo mais próximas nas cidades, então eu consigo perceber o que é justo. Eu tenho, você não tem, você tem, eu não tenho. Eu subo com o meu carro, na avenida de um lado tem um bairro nobre, do outro tem uma favela. O conceito de justiça emergiu muito forte. A tecnologia que vem causando uma dispersão no poder. O poder ficava concentrado na mão de quem detinha os meios de produção, os fatores de produção, capital, trabalho, terra. Hoje, esse conceito, a tecnologia leva o poder para a mão de quem tem o celular à sua disposição, a internet à sua disposição. Então, isso vem mudando o conceito de resultado das empresas, financeiro, né? Os executivos muito preocupados com a entrega do resultado num trimestre, para o capital reputacional. Pois é, o que eu quero entender é o seguinte: isso é mais um desejo seu ou uma visão do que vai acontecer? E eu digo um desejo seu, eu estou colocando aqui um desejo da própria Dom Cabral, que está aí voltada para a área da educação executiva e tem esse propósito, mas está mais voltada para essa visão que vocês gostariam,
do que realmente o que acontece dentro das empresas, porque a impressão que a gente tem é o seguinte: a empresa tem que dar resultado, tem que bater a meta, e você falou do trimestre, a Bolsa de Valores está aí olhando o resultado do trimestre, o resultado financeiro, e nós já falamos em capital reputacional, capital social, mas parece que é o capital mesmo que acaba ainda impactando o futuro, por exemplo, de uma liderança, de um executivo dentro da sua empresa. Isso não é muito forte ainda nessa cultura das empresas? Bom, evidentemente é o meu desejo, né? E é o desejo da Fundação Dom Cabral, né? De transformar a sociedade, né? De fazer da sociedade um lugar mais ético, inclusivo, mais justo, a sociedade brasileira e mundial. É o nosso desejo. Mas isso nasce de uma leitura, de um fenômeno do ambiente. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, né? E isso é muito importante. Se a gente observar, nós estamos num mundo em transformação e transformações muito radicais, e elas serão abruptas. Nós estamos no século XXI, não estamos mais no século XX, que foi um século do gerenciamento, o século da performance, o século do resultado. Isso continua e continuará, e nós precisamos da performance e do resultado. Mas resultado não é mais isso, resultado também é reputação, né? Nós estamos vendo aí grandes conglomerados brasileiros passando por crises éticas sérias, mas são empresas que ganharam prêmios de governança, prêmios internacionais. Qual a capacidade dessas empresas se recuperarem dessas crises? Que crises acontecem, né? Nas empresas, elas acontecem. Um problema com o cliente, um recall, um problema com o produto. As empresas têm que ter capacidade de transformação. Qual a capacidade dessas empresas de manterem só a reputação, se tiverem, se conseguirem sustentá-la, é que vai tirá-las de uma situação assim. Reputação ferida reputação recuperável? É difícil, é difícil. Reputação é uma coisa que se constrói lentamente, porque reputação é muito do que dizem de você, né? Do que dizem da sua empresa. Ela é uma coerência, ela se constrói através de uma coerência entre discurso e prática, né? Interna e prática externa, prática para o mercado. Uma vez ferida, é muito difícil você reconstruí-la, como um cristal que se quebra, que você pode até reconstruir o vaso ali, mas você vai enxergar as fissuras, né? É muito complicado. Eu gosto muito do exemplo do nadador americano, que veio às Olimpíadas, Ryan Lochte. Um caso muito emblemático, né? Porque ele, nadador de alta performance, um recordista olímpico, um recordista mundial, um best in class, né? Um primo entre pares, né? Muito fantástico nadador, com histórico. Mas bastou uma noitada, um desvio, uma mentira e uma câmera, simples câmera, flagrando o problema. Caiu no mundo e ele, então, sua credibilidade, sua reputação, ela perdeu contratos, enfim. Então é isso, quer dizer, fazendo um paralelo. A organização do passado era aquela que entregava resultados financeiros para o seu conselho, né, trimestralmente e tal. O nadador do passado é aquele que caía na piscina e batia recordes, tinha melhor eficiência. O nadador do futuro, a empresa do futuro, é aquele que também tem isso, mas trabalha a sua reputação. Ele tem que ter credibilidade, porque o poder está hoje nas mãos de vários atores da sociedade, que vão lhe conferir ou não legitimidade. Então essa é uma mudança de paradigma em curso. Não é apenas um desejo, é uma mudança de paradigma em curso. Aí da empresa que não percebê-la. E quem tem que cuidar disso dentro da empresa? Todos. Começando do conselho, e nós temos uma discussão importante para ser travado nos conselhos de administração das empresas a partir de agora. Os conselhos têm que estar atentos aos movimentos que a empresa está fazendo, não só a questão da performance econômico-financeira, mas o papel do CEO, do presidente, do número 1, do campeão da causa, é indelegável, é dele também, mas é um movimento que tem que descer por toda a organização e até mesmo sair dela, né? Porque hoje a organização não é uma, a organização é um coletivo, é uma constelação de atores envolvidos que formam uma rede, né? Clientes, fornecedores,
enfim, entidades regulatórias, sindicatos, etc. Então, é um dever de todos, né? Não é um dever, mas começando pelo conselho e pelo número 1, isso é indelegável. Porque é muito claro também em pesquisas, e pelo que a gente percebe sempre, é que o consumidor ou o cidadão ainda identifica muito a imagem do CEO ou do presidente da empresa ou do dono da empresa com a empresa. Isso está muito ligado. Uma coisa depende muito da outra. Depende. A imagem do CEO e da empresa, a imagem do presidente da empresa, ela está umbilicalmente ligada. Ele é quem vocaliza o que a empresa é. E nós falamos assim, o CEO tem 3 grandes tarefas, 2 das quais ele vem cuidando historicamente muito bem, mas uma que vai precisar cuidar agora. A primeira tarefa do CEO é entregar resultados. E, sobretudo, resultados financeiros. Isso é inquestionável. Mas se ele é CEO, ele já se provou bom nessa tarefa. Ele tem um histórico, uma carreira de entregas de resultados, por isso ele está sentado ali. Um segundo papel é o de equilibrar interesses, e cada vez mais complexos e mais amplos, né? Até para fora das fronteiras da empresa. Do governo ao sindicato, da comunidade, as organizações não governamentais, do funcionário, enfim, ao conselho, né? Então ele é um grande equilibrista e ele, se está sentado ali, também ele já se provou bom nessa tarefa do equilibrista. Agora, o terceiro papel e mais fundamental é o de deixar um legado. Ele tem que se questionar, né? Deixar um legado. Como é que eu transformo a minha organização? Como é que eu transformo o meu grupo social? Como é que eu transformo a sociedade? Esse papel ele é um papel que ele vai ser obrigado e vai ser estimulado a refletir sobre ele cada vez mais. Resumindo aqui, entregar resultados financeiros, equilibrar interesses e deixar legados. Deixar legados. Aproveitando deixar legados, a pergunta do Carlos Salles, o que é afinal este legado social sobre o qual vocês se referiram? O legado social é aquilo que transforma o mundo, aquilo que transforma positivamente o mundo. Eu até não usaria a expressão social, né? Eu prefiro tratar a questão como legado, porque o legado ele pode transformar a si próprio, a sua família, o seu grupo social, a sua empresa, a sua organização e toda a sociedade. E, sobretudo, no mundo corporativo, o principal legado é a transformação do negócio. O legado tem que ir além da responsabilidade social corporativa, que muitas empresas estão praticando e praticando muito bem. Mas ela tem que levar à transformação do próprio negócio, né? Que não afetando o meio ambiente, com práticas éticas justas e inclusivas. Isso ainda não está hoje nas empresas, muito parece lá na caixinha do marketing do que propriamente na caixinha do negócio? Totalmente, totalmente. Ele tá no marketing, ele está muitas vezes nas fundações, né, as empresas criam fundações e deixam lá no canto. Eu já pratico isso lá na minha fundação, né, mas ele não permeia o discurso dentro, a operação, né, a relação com o cliente, a relação com o mercado, o desenvolvimento de produtos. E isso isso é muito importante. Vocês dentro da Dom Cabral, além desse trabalho ao qual você se referiu um pouco mais cedo, na reunião de 20 CEOs de grandes empresas no país, discutindo todos esses temas, vocês interferem nessa discussão de outras formas? Milton, muito, muito, porque depois do escândalo das bolsas, né, nos Estados Unidos, 2008, por aí, pelo mundo afora, as escolas de negócio foram muito questionadas no seu papel, sobretudo lá fora. E há hoje uma reflexão, e diante de todas essas transformações que estão acontecendo no mundo e no Brasil em particular, mais recentemente com a questão da ética e da corrupção, isso nos jogou numa grande reflexão interna sobre o nosso papel e o que a gente poderia agregar para essa sociedade. Então, eu diria que há um movimento de transformação da Fundação Dom Cabral, portanto, transformando os seus currículos, as suas emendas, os seus programas, a discussão com os nossos professores, no sentido de
incluir um novo discurso, uma nova prática que permita criar um mundo mais inclusivo, um mundo socialmente justo. Então, todas as transformações, nós acabamos de fazer, por exemplo, uma grande reestruturação do nosso MBA executivo, com uma proposta de formação de um líder que domine os hard skills, né? Finanças, operação, logística, sim, estatística, sim, mas também tenha uma visão de um líder mais ampliado, um líder que vai além do seu papel fechado. Pelo e-mail, Flávio Valente comenta aqui o seguinte, Flávio Valente, que é nosso ouvinte internauta, ele trata aqui a seguinte questão: se no final das contas o que as empresas tinham que fazer mesmo como grande legado social não era só investir em educação. Educação é a palavra-chave? Chavíssima. Muito boa pergunta do internauta. Eu diria que é educação, até saindo um pouco da questão da empresa em si, educação é o grande desafio da nossa geração. O Brasil precisa investir maciçamente, porque a educação é a forma sustentada de nós conseguirmos reduzir esse ato social entre o andar de cima e o andar de baixo. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 4 grandes, vamos dizer, ações ou circunstâncias que levaram à redução do ato social. A Constituição de 88, a estabilidade da moeda, a redução da inflação do Plano Real, o fenômeno da globalização, que colocou massas, né, transformou, elevou a classe média, mas esse é um fenômeno mundial, aconteceu na China, aconteceu na Índia, aconteceu na Rússia, aconteceu na Indonésia, aconteceu no Brasil, e, mais recentemente, os mecanismos de distribuição de renda à la Bolsa Família. Foram fatos importantes, mas nenhum deles de uma maneira sustentada. A única forma sustentada e de longo prazo é a educação. É pela educação que a educação é revolucionária, ela transforma. Mais educação é renda. Educação, mais anos de educação, pesquisas e pesquisas mostram isso. Anos de educação é renda para o trabalhador, é renda para a pessoa. Então, nós precisamos fazer um trabalho sério nisso, né? Tem um dado do economista Ricardo Paes de Andrade, que ele coloca, nós temos 50 milhões de jovens no Brasil hoje, numa população de 200 milhões, 200 e poucos milhões, 50 milhões, entre 15 e 24 anos. É a última geração que nós temos, a população brasileira vai se estabilizar nos próximos anos. Um volume tão grande. Um volume assim, tão grande. É a última geração que se tem. É a última depois geração. Vai ter uma queda na taxa de natalidade. Já está em queda, uma queda. O Brasil está envelhecendo a sua população rapidamente, já está fazendo em 20, 30 anos o que a Europa fez em 100. O Brasil está envelhecendo a sua população, o que é bom, ela vai estabilizar a população em 250 milhões. Então, se nós temos uma geração hoje, talvez a última grande geração de jovens, ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, é o momento da educação? É o momento da educação. É claro que o Brasil fez muito, mas tem feito tardiamente e com pouca qualidade. O Brasil colocou os jovens, as crianças, 100% ou próximo disso, na sala de aula, apenas no final do século XX, quando a Argentina, um país vizinho aqui, já tinha feito isso no final do século XIX. Nós estamos 100 anos atrasados. E nós não podemos mais fechar os olhos para isso. O principal investimento é o legado da nossa geração que nós temos que deixar. De que maneira as empresas podem participar desse processo? Ajudando nisso. Porque, geralmente, quando nós pensamos em educação, nós pensamos em setor público, governo. Mas de que forma o setor corporativo pode atuar nesse sentido? Ele já pode até... Existem inúmeras iniciativas nesse sentido, parcerias com escolas, PPPs, investimentos em metodologias, em capacitação de professores. Não é uma tarefa exclusiva do governo, não pode ser uma tarefa exclusiva do governo, embora o governo tenha um papel ativíssimo nisso aí. E pode participar, por exemplo, como iniciativas como essa própria do CEO Legacy, que é uma iniciativa que certamente o campo da educação tomará um espaço grande na agenda dos CEOs. Um fato que a gente já vê em algumas empresas, em algumas corporações,
é da própria educação continuada, ou seja, de trabalhar com seus profissionais, atualizando esses profissionais, melhorando a qualidade da educação, até porque você vem com uma base, às vezes, muito frágil. Isso é um caminho. É um caminho, aí no recorte da educação executiva, né, que a Fundação Dom Cabral trabalha, isso é muito importante. Eu costumo dizer que a empresa é do tamanho da cabeça das pessoas que tem, né? Então, se ela quiser crescer, ela tem que aumentar a cabeça das pessoas, né, no sentido de ampliar a visão de mundo, ampliar a visão do negócio, educá-las. E aí acho que uma boa parte delas cumpre esse papel com processos de educação continuada, de capacitação, de treinamento, e até mesmo os executivos buscam um investimento individual, pessoal, autonomamente. Acho isso importante. Ninguém pode parar de estudar, porque a educação transforma, a educação muda, né? Então esse papel, ele é dentro das organizações, com o seu grupo de funcionários, ele não pode parar de investir. Antônio Batista, a gente fica falando aqui da maneira como nós estamos falando, e claro que citamos as grandes corporações, falamos em CEOs, etc. Mas nós sabemos que boa parte das empresas brasileiras não está nessa categoria. São pequenas, médias empresas. Quer dizer, o pequeno e médio empresário, ele também tem de ter esse tipo de preocupação e ele pode desenvolver no seu negócio este olhar e ter esta visão do legado social? Totalmente. Essa também é uma função uma ação que eu costumo dizer que não existe pequeno e médio empresário. Existe empresário de pequena empresa, empresário de média empresa, empresário de grande empresa. Ele é um empresário. O Brasil é um país empreendedor e tem uma enormidade de belíssimas empresas, pequenas, micro, startups, né, formada por gente, capital, talento, capital intelectual e um talento enorme. E esse talento precisa ser lapidado, ele precisa ser melhorado. E ele se dá através da educação. Então, o executivo não pode não estudar, ele tem que reservar pelo menos uma semana do seu ano para uma parada de reflexão, para aprimorar gestão, aprimorar estratégia, aprimorar processo, aprimorar relacionamento humano, enfim, técnicas e conceitos e conhecimentos que ele vai incorporar na sua prática. A empresa só vai ganhar com isso. Bom, independentemente do tamanho da empresa que eu toco, do tamanho do negócio que eu tenho, possa ser algo muito localizado, pode ser estadual, pode ser até internacional, global, essa visão do legado social, ela tem que persistir. Tem que persistir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Um resumo aqui de tudo isso que a gente conversou, uma mensagem que você possa passar para aquele que está nos acompanhando agora, especialmente para aquele profissional que está aí no seu dia a dia, que é cobrado sim pelas metas, pelos resultados que tem que dar lá, mas que precisa ter essa visão muito mais ampla. Até porque um capital reputacional baixo pode acabar impactando no emprego dele mesmo. Bem, a primeira mensagem que eu deixaria é a da preocupação com uma visão mais ampla e social do mundo, né? Não basta, ao desenvolver sua carreira, preocupar só com conhecimentos técnicos. É importante que ele consiga também ter uma visão mais abrangente, político, social, antropológica, política, da ciência política, da filosofia moral, da decisão entre o certo e o errado. Ele vai ser afrontado ao longo da carreira dele, decisões certas, decisões erradas, como decidir, o que decidir. Então ele precisa preocupar com isso. Agora, um outro componente importante, durante muito tempo os executivos ficaram preocupados entre o equilíbrio, qualidade de vida, equilíbrio entre o privado e o profissional, entre a vida pessoal e a vida profissional. Uma intensa dedicação à vida profissional foi nos últimos anos, não diria atenuada, mas foi uma outra preocupação surgiu, que foi a questão da vida pessoal, como equilibrar a carreira, filhos, etc., família, etc. Mas tem uma terceira dimensão que está em jogo e que há um chamamento para os executivos hoje, que é a vida pública. Eu chamando aqui de vida pública é a participação voluntária, a participação em voluntariado, organizações sociais, eventualmente até política, associações de classe, da sua classe. Este envolvimento, nós só vamos mudar o Brasil e a sociedade com este envolvimento. Então, é um tripé
dedicação à vida profissional intensa, dedicação à vida pessoal intensa, mas também uma dedicação à vida, a chamada vida pública também. Então é uma mensagem que eu deixo aos ouvintes, aos internautas, que também se preocupem com isso, né? Não vamos virar as costas para o que está acontecendo lá fora e dizer, isso não é um problema meu, isso é um problema nosso. Antônio Batista, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa experiência que vocês desenvolvem lá na Fundação Dom Cabral e você na sua carreira, aliás, boa parte dedicada à Fundação Dom Cabral. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Antônio Batista, que é presidente executivo da Fundação Dom Cabral e foi o nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo desta nossa conversa, o nosso agradecimento também. Lembrando que a nossa ideia é que você pegue este conhecimento e compartilhe nos seus grupos sociais. Se você quiser, vá até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar seu artigo, sua opinião, compartilhar esse conhecimento, fazer com que isso alcance pessoas ainda mais distantes. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.